Queridos amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, dia 9 de março de 2025, em nossa série Encontros com a Paz. Estamos fazendo um estudo do livro Pão Nosso, psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos adentrar ao capítulo 158, que tem como título Governo Interno. Emmanuel coloca, para iniciarmos esse estudo de hoje, Emmanuel coloca uma passagem de Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 27, em que Paulo diz: Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de algum modo a ficar reprovado. Então, é o livro Pão Nosso, capítulo 158, Governo Interno. Como eu disse, Emmanuel coloca uma passagem de Paulo, que está na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 27, em que Paulo diz: Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de algum modo a ficar reprovado. E aí Emmanuel faz o seu comentário. Efetivamente, o corpo é miniatura do universo. É imprescindível, portanto, saber governá-lo. Representação em material terrestre da personalidade espiritual, é razoável esteja cada um atento às suas disposições. Não é que a substância passiva haja adquirido poder superior ao da vontade humana. Todavia, é imperioso reconhecer que as tendências inferiores procuram subtrair-nos o poder de domínio. É indispensável esteja cada homem em dia com o governo de si mesmo. Então, nesse início do texto de hoje, duas coisas nos chamam a atenção. Primeiramente, quando ele fala que o corpo é a miniatura do universo. E depois, quando ele diz que é indispensável esteja cada homem em dia com o governo de si mesmo. Talvez nós, de uma maneira geral, nunca paramos para fazer uma análise, para fazer um estudo mais aprofundado de todo o nosso organismo. Quando nós temos a possibilidade, principalmente nos dias de hoje, com tanta tecnologia, com tantos satélites espalhados pelo universo ao nosso redor, vemos coisas maravilhosas, outras galáxias, outros planetas, as respectivas luas desses planetas, os asteroides, as estrelas. Conseguimos ver o Sol de uma maneira mais próxima de nós e ficamos deslumbrados com tanta informação. Passamos muitas vezes horas à frente do computador ou até mesmo do celular, observando essas fotos, essas imagens e vídeos que são capturadas por esses satélites, que nos mostram a grandeza do universo, dando-nos mais uma vez a comprovação de que há realmente um Deus superior que tenha criado
tudo isso ao redor de nós mesmos. Mas muitas vezes também, por imprevidência da nossa parte, deixamos de olhar com mais atenção e mais carinho ao nosso organismo físico. Hoje em dia, também através da tecnologia, inúmeros aparelhos dão a nós uma dimensão de toda a estrutura óssea, muscular, circulatória, respiratória do nosso organismo. A maneira como todo esse organismo físico foi programado para sustentar a nossa vida durante décadas numa única encarnação. Quando Emmanuel fala que é indispensável esteja cada homem em dia com o governo de si mesmo, não é apenas estar em dia com as nossas obrigações materiais, com os nossos compromissos profissionais, com os nossos deveres familiares, mas também o governo de si mesmo é cuidar do próprio corpo. Não é à toa que Paulo, ao escrever aos Coríntios, diz: Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de algum modo a ficar reprovado. Ou seja, ele coloca o corpo, o seu corpo físico, reduzindo-o a uma servidão constante, para que nos momentos em que ele mesmo venha pregar aos outros, ele não venha sofrer de algum modo e aí ficar reprovado naquilo que ele está falando. Então, trazendo isso para os nossos dias atuais, e é claro que isso não é nenhum tipo de comentário no sentido de reprovação, mas é mesmo no sentido de análise profunda do decorrer dos nossos dias, muitas vezes, de forma desapercebida, nós não conseguimos governar a nós mesmos nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas palavras, nos nossos olhares, nas nossas críticas, na maneira como nos conduzimos no dia a dia. Automaticamente pregamos determinadas questões no decorrer de um dia e nós mesmos, muitas vezes, falhamos naquilo que havíamos comentado, naquilo que havíamos pregado. Muitas das vezes, não conseguimos governar o nosso próprio organismo físico, tratando-o de uma maneira exemplar, de uma maneira da qual respeitamos a oportunidade que nos foi dada. Porque confeccionar este lugar onde espiritualmente estamos habitando, que é o nosso corpo físico, é a nossa primeira casa, é a nossa primeira morada, quando temos a oportunidade, dentro de uma encarnação, de vivenciar as experiências necessárias para progredir e crescer, quando não damos a essa moradia a devida atenção, não a governamos de uma maneira, aliás, não o governamos de uma maneira correta, é o mesmo que nós não governarmos também de uma maneira correta a residência em que nós vivemos. Quando não cuidamos, quando não limpamos, quando não temos os devidos cuidados contra o calor, o frio, o sol, a chuva,
Então, vejam como que essa análise de Emmanuel é extremamente importante para nós. Indispensável esteja cada homem em dia com o governo de si mesmo. Será que nós, parando agora para observar tanta tecnologia do universo e, ao mesmo tempo, tanta tecnologia do nosso corpo, porque vemos o universo na sua dimensão infinita e vemos o nosso organismo também na sua dimensão, será que verdadeiramente nós conseguimos dizer para nós mesmos que estamos conseguindo governar a nós mesmos? Ou será que ainda, em determinadas questões, em determinadas situações, em determinados momentos, temos falhado? Será que escolhemos momentos para agir de uma forma e depois, em outros momentos, agimos de outra? Ou será que temos um padrão, uma regra de conduta no dia a dia da nossa vida? Ele continua: a vida interior, de alguma sorte, assemelha-se à vida de um Estado. O espírito assume a autochefia, auxiliando por vários ministérios, quais os da reflexão, do conhecimento, da compreensão, do respeito e da ordem. As ideias diversas e simultâneas constituem apelos, bons ou maus, do parlamento íntimo. Existem, no fundo de cada mente, extensas potencialidades de progresso e sublimação, reclamando trabalho. Olha que interessante a comparação que Emmanuel fala da nossa vida interior com um estado, o estado em que nós vivemos, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Amazonas, Sergipe, Pernambuco e por aí vai. O espírito, eu, espírito, assumo a chefia daquele estado, ou seja, a chefia do meu corpo. E dentro desse meu corpo eu tenho determinados departamentos que são importantíssimos para a minha encarnação. Reflexão, conhecimento, compreensão, respeito e ordem. Todas as ideias diversas e, ao mesmo tempo, simultâneas, elas constituem, quando aparecem em nossa mente, apelos, sejam eles bons ou sejam eles ruins. Isso parte, como diz Emmanuel, do parlamento interior, do parlamento íntimo. Quem é esse parlamento íntimo? Eu, espírito. Isso está partindo de mim, da minha intimidade. As ideias vão brotando, sejam elas boas ou ruins. Isso não parte do corpo físico, parte do parlamento interior, como diz Emmanuel, ou seja, do espírito. E no fundo de cada uma das mentes, porque a mente está no espírito e o cérebro, que é físico, está no corpo físico, nós vamos encontrar potencialidades para o progresso e para a sublimação. Todas elas reclamando o quê? O trabalho em si, na sua mais legítima regularidade. Porque somente através do trabalho diário e constante é que nós vamos conseguir dar vida, dar vida
a todas essas potencialidades. E eu prego e tenho para mim o controle total de mim mesmo, porque consigo diferenciar o bom do ruim, o certo do errado, aquilo que é útil e aquilo que não é útil. Todo esse trabalho se faz única e exclusivamente através da minha mente. O parlamento interior, que sou eu, espírito, passa a administrar todas as questões da minha vida, todas as questões do meu corpo, tudo aquilo que está ao meu derredor. E eu vou separando e automaticamente aquilo que prego, aquilo que eu ofereço ao meu corpo é justamente aquilo que me faz bem ou aquilo que me faz mal. Então, quando vamos analisando por esse ponto de vista, nessa comparação que Emmanuel faz com um estado, será que realmente nós estamos dando vazão aos nossos ministérios interiores? Será que nós estamos conseguindo, através desses apelos positivos e negativos, bons e ruins, que nos chegam através da mente, será que nós estamos conseguindo selecioná-los, escolhê-los de maneira correta e pegar aqueles que são bons, aqueles que são úteis e transformá-los numa potencialidade de progresso íntimo e de sublimação pessoal através de um trabalho diário e constante, não só o trabalho externo, aquele que nós fazemos para os outros perceberem, ou aqueles que nós pregamos para os outros ouvirem, mas aquele trabalho para comigo mesmo, para com a minha intimidade. Ele continua dizendo: o governador supremo, que é o espírito, no cosmos celular, redige leis benfeitoras, mas nem sempre mobiliza os órgãos fiscalizadores da própria vontade. Olha que bonito. O governador supremo, que é o espírito, no cosmos celular, redige leis benfeitoras, mas nem sempre ele mobiliza os órgãos fiscalizadores da própria vontade. Então, o espírito, trabalhando no cosmos celular, ele muitas vezes ele vai redigindo as ideias benfeitoras, boas, sublimes, iluminadas. Mas dificilmente ele consegue fazer com que isso se efetive mobilizando os órgãos fiscalizadores que estão em nosso corpo, utilizando-se da própria vontade. Então, dentro do meu cosmos celular, eu tenho plena convicção de que o amor é o maior de todos os remédios para a vida, seja ela espiritual ou material. Mas eu ainda não consigo mobilizar isso através dos órgãos, do pensamento, do cérebro, do coração, da ação, do trabalho, em efetividade. Então, eu tenho conhecimento, está ali, no cosmos celular, de que o amor é, sem sombra de dúvida, o principal, o maior, o mais importante remédio de cura para a vida espiritual e material. Mas eu ainda não consigo fazer essa transferência
integral, limpa, benéfica para os órgãos que vão mobilizar isso. O cérebro, que vai me fazer agir, o coração, que vai me fazer sentir, e o corpo em si, que através do trabalho vai expressar esse verdadeiro sentimento de amor. Olha que importante. E as zonas inferiores continuam em antigas desordens, não lhes importando os decretos renovadores que não hostilizam nem executam. Em se verificando semelhante anomalia, passa o homem a ser um enigma vivo, quando se não converte num cego ou num acelerado. Olha que interessante. Quando não consigo expressar esse sentimento de amor, como eu expliquei anteriormente, todas aquelas zonas inferiores que se expressam no meu corpo físico em virtude de um não procedimento correto, iluminado, meu espírito, essas zonas inferiores continuam da mesma forma, sem que haja nenhum tipo de modificação. Então, eu lá dentro do meu cosmos celular, sei do amor, mas ainda não consigo expressar este amor. Por isso, ainda guardo ressentimentos, mágoas, ódios, desejos de vingança contra o outro. Eu sei que eu preciso amar e não consigo, porque ainda aquelas pequenas zonas inferiores continuam em desordem e elas combatem, brigam com aquilo que eu já sei que é necessário fazer no sentido de amar. Sendo assim, o que vai acontecer? Nós, segundo Emmanuel, ele passa a ser um enigma vivo. É um enigma, porque uma hora eu falo de amor, mas a outra hora eu falo em mágoa, em ressentimento, em ódio, em sentimento de vingança. Uma hora eu falo de amor, mas outra hora eu falo que não consigo perdoar. Então é um enigma. Como é que eu vou estar naquele dia, naquele momento, mediante aquela pessoa ou aquela situação? De que maneira eu vou agir, se sou um enigma? E o que é pior, como diz o próprio Emmanuel, quando se não converte num cego ou num celerado. Ou seja, o cego, aquele que não consegue ver, aquele que não consegue enxergar um palmo à sua frente. Ou um celerado, aquele que, de forma atabalhoada, vai colocando os pés pelas mãos, atropelando a tudo e a todos que estão à sua frente e, consequentemente, aquilo que poderia ter sido resolvido de uma maneira equilibrada e feliz se torna um problema ainda muito mais grave. E ele termina dizendo para nós: quem espera a vida sã, sem autodisciplina, não se distancia muito do desequilíbrio ruinoso ou total. O que nós mais queremos da vida? O equilíbrio. Estarmos sãos conosco mesmo e com a vida. Se nós não fizermos isso, nós nunca vamos conseguir nos distanciar dos nossos próprios desequilíbrios, muitas vezes ruinosos, muitas vezes parciais, muitas vezes totalitários. Nós não vamos conseguir. E Emmanuel diz que para alcançar este benefício, alcançar
este momento, é necessário que haja autodisciplina. E vejam que interessante, nós muitas vezes exigimos dos outros disciplina, cobramos dos outros a disciplina, e muitas das vezes não conseguimos dar disciplina para nós mesmos de uma forma parcial ou de uma forma total. E ele termina. É necessário instalar o governo de nós mesmos em qualquer posição da vida. É necessário instalar o governo de nós mesmos em qualquer posição da vida. O problema fundamental é de vontade forte para conosco e de boa vontade para com os nossos irmãos. Então, para que eu realmente consiga governar a mim mesmo, é necessário que eu instale em mim o governo de nós mesmos em qualquer posição da vida. Para isso acontecer, fundamental é a vontade forte para conosco mesmo. E, principalmente, a boa vontade para com os nossos irmãos. Então, se buscamos um governo interno, se buscamos uma melhoria interior que se reflita no nosso organismo físico, é necessário que nós façamos um trabalho íntimo conosco mesmo, de autodisciplina. Quando Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de algum modo a ficar reprovado, trocando isso em pequenas e simples palavras, Paulo está dizendo: olha, antes de tudo, eu estou me autodisciplinando, o meu corpo e eu mesmo, para que quando eu for pregar na frente dos outros, quando eu for falar na frente dos outros, quando eu estiver na frente dos outros, eu mesmo não venha, de algum modo, a ficar reprovado. Ou seja, eu mesmo não venha me reprovar e eu mesmo não seja reprovado. Então, é muito comum, é muito natural, e, como eu disse, não há aqui nenhum sentido de reprovação. Nós estamos fazendo aí uma reflexão sobre a mensagem de Emmanuel. Todos nós estamos aprendendo, todos nós estamos experimentando. Mas vejam que interessante, nós queremos disciplinar os outros, nós queremos mudar os outros, quando na realidade o trabalho é o inverso. Nós temos que disciplinar a nós mesmos, nós temos que mudar a nós mesmos. Eu tenho que ter o governo de mim mesmo, naquilo que penso, naquilo que vejo, naquilo que ouço, naquilo que falo, naquilo que sinto e naquilo que falo e naquilo que faço, para que eu, espírito, seja o governador verdadeiro de mim mesmo e, consequentemente, esteja governando este mundo que me foi oferecido, que é o meu corpo físico, para que ele se mantenha intacto, ileso para a continuidade das minhas tarefas nesta atual encarnação. Então, fica aí o nosso estudo de hoje, capítulo 158 do livro Pão Nosso, Governo Interno. Quero aproveitar e lembrar a todos que nas sextas-feiras, às 21h15, nós estamos fazendo um estudo do livro Seara dos Médiuns. Toda sexta-feira, às 21h15. E também no domingo,
às 20 horas, no nosso estudo sistematizado, nós iniciamos o estudo do livro Palavras de Vida Eterna. Todo domingo, às 20 horas. Estou falando destas duas séries, sexta-feira, Reflexões Espíritas, às 21h15, com o livro Seara dos Médiuns, e domingo, às 20 horas, a nossa série Estudo Sistematizado, com o livro Palavras de Vida Eterna, porque na realidade são as duas séries mais novas que nós estamos passando no canal, que começaram há pouco tempo, a série de sexta-feira do livro Seara dos Médiuns. Agora nós vamos adentrar ao capítulo 34 ou 35, e nossa série de domingo, no Palavras de Vida Eterna, nós vamos adentrar agora no capítulo 4 ou 5. Então, convido vocês a participarem, a estarem conosco, lembrando que de terça-feira nós temos a nossa série às 20 horas, que é o estudo da doutrina espírita. Na quarta-feira, às 21 horas, relembrando Chico Xavier. Quinta-feira, às 20 horas, o nosso webinário espírita. Sábado, às 20 horas, o estudo do Espiritismo. E no domingo, às 17 horas, esta nossa série Encontros com a Paz. Lembrando que na segunda-feira, o estudo da doutrina, o estudo de uma obra literária espírita, volta a partir do dia 31 de março, quando nós estaremos aí fazendo um estudo do livro Perispírito, do Zalmino Zimmermann. Então, quero agradecer a você pelo seu carinho, pela sua vontade de estar conosco, pela ajuda de estar oferecendo para nós a sua companhia, ajudando-nos também na divulgação do canal. Rogo a Jesus que abençoe o seu lar, abençoe a sua família, abençoe a você, abençoe a todos aqueles que estão assistindo a este encontro num outro dia e horário. Agradeço a Jesus pela oportunidade que nos concede de estarmos juntos, estudando, melhorando, procurando realmente aprender a governar a vida, a governar o nosso corpo, a governar a mim mesmo, espírito, naquilo que busco e naquilo que desejo nesta vida e nesta encarnação. Que tenhamos um bom final de domingo e uma semana repleta de muita alegria, de muita paz, de muita saúde e de muita felicidade. A partir do dia 31 de março, quando fazemos a estreia deste estudo do livro Perispírito, do Zalmino Zimmermann, todas as segundas-feiras, às 20 horas, nós estaremos aí iniciando também a nova programação do nosso canal para 2025 e 2026, como também a nova programação da nossa web rádio Espiritismo e Vida para 2025 e 2026. Convido você, daqui a pouquinho, às 20 horas, a nossa série Estudo Sistematizado, o estudo do livro Palavras de Vida Eterna, com o nosso companheiro César Sátiro, lá de Sherbrooke, no Canadá. Que Jesus te abençoe, te ilumine, te guarde, te proteja, e que nós, de alguma forma, possamos colaborar com as nossas vibrações pelo nosso país, pelo nosso planeta, para que haja paz e harmonia no coração de todos. Uma boa noite, um bom final de domingo e uma semana abençoada a todos vocês. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Forte abraço
e até o próximo encontro.